meus queridos alunos! Estamos de volta com o Direito Constitucional. Você que está estudando para a segunda fase da OAB aqui comigo. Bem, nós estávamos analisando na aula passada, começamos, a análise da teoria geral do controle de constitucionalidade. O tema mais importante para a sua aprovação na segunda fase em Direito Constitucional. Então eu peço, que a aula passada, que a aula de hoje e as demais sejam assistidas com bastante atenção, porque veja que este tema, sem dúvida alguma, é o tema que o examinador mais gosta e talvez o tema que tenha uma complexidade maior que os demais. Então nós precisamos aprender esse assunto para garantir a aprovação na segunda fase, ok? Bom, na aula passada nós falamos da teoria geral, do início, das formas de inconstitucionalidade, o momento, a classificação do controle quanto ao momento em que ele é realizado, por que se faz controle para assegurar lá a supremacia do texto constitucional, falamos do conceito, das formas de inconstitucionalidade, tá? E hoje nós vamos começar a aula aplicando aquele conhecimento teórico resolvendo questões que já caíram sobre esses assuntos teóricos do controle de constitucionalidade. Claro que nós precisamos ainda, entrar no controle difuso, no controle concentrado, falar das diferenças entre um e outro, depois estudar detalhadamente cada ação do controle concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas como é um tema delicado para o examinador, eu prefiro a cada análise maior, um bloco de questão, para que de fato aquilo que nós estudamos seja colocado em prática e seja fixado aí na sua memória, tá? Então nós vamos ter aí um misto de aula teórica com prática, com resolução de questão e depois mais a teoria das ações e a elaboração, ou seja, também a parte prática da elaboração da peça prático-profissional, tá? Tomando por base que nós teremos uma ação central de modelo para as demais, cada grupo, eu já comentei isso, o grupo das garantias constitucionais, dos remédios constitucionais, o modelão é o mandado de segurança, para o grupo dos recursos, que nós ainda vamos entrar, o modelão será o recurso extraordinário, por ser o mais completo, e quem sabe o mais sabe o menos, e nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, o grupo, que tem a ADI, a DC, a DPF, a ação principal que será estudada e servirá de base, de modelo para as demais, será a ação direta de inconstitucionalidade genérica, ok? Bem, então vamos lá para o nosso resolver, a nossa primeira questão que eu coloco com vocês aí na tela. Deixa eu só achar minha canetinha aqui para eu já pegar o marca-texto. Tá aqui, para nós conseguirmos resolver juntos aí essa questão. Bem, essa questão caiu, no examinificado 2016.3 e diz o seguinte: o presidente da República edita medida provisória estabelecendo novo projeto de ensino para a educação federal no país, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília, pois só fazia sentido que estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ela era a capital federal. Muitas críticas foram veiculadas na imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando contido no artigo 242, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em resposta, a Advocacia Geral da União sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Volte para mim. Antes de analisarmos a questão em si, eu já lembro que esta questão ela trata da teoria geral do controle, das formas de inconstitucionalidade
e o necessário conhecimento prévio, se nós brasileiros, se o Brasil adotou o critério formal ou o critério material dentro do texto constitucional. E aí, já para pensar, será que o nosso país, né? Nosso país é o seguinte, o que importa é aquele conteúdo estar previsto no texto constitucional ou a natureza específica da matéria lá tratada? Por exemplo, a matéria, de fato, diz respeito ao direito constitucional, é mais ou menos em relação a isso que a questão está abordando. Então, vamos continuar a leitura. Considerando a situação hipotética apresentada, responda, sempre de forma fundamentada, aos itens a seguir. Letra A. Segundo a teoria constitucional, qual é a diferença entre as denominadas normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais? Volte para mim. Vocês já têm bagagem para responder uma questão dessa. Veja que o examinador, nesse caso, ele foi até bonzinho, porque ele nem perguntou se nós adotamos, né? Se essas normas estão sujeitas, né? Se servem de padrão para declaração de inconstitucionalidade, só formal ou materialmente. Ele só pediu para você distinguir o que é norma materialmente constitucional e o que é norma formalmente constitucional. Bem, e por que ele falou isso? Porque ele deu um exemplo lá do Colégio Dom Pedro II, da localização do Colégio Dom Pedro II. Ele deu um exemplo de uma norma apenas formalmente constitucional. Né? Por quê? Presta atenção. Normas materialmente constitucionais, elas têm a ver com aquelas normas, né, que estruturam a organização do Estado, que trata da separação dos poderes, que trata do voto, todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, que trata do estabelecimento de direitos e garantias individuais. Quando falamos em materialmente constitucional, matéria constitucional o conteúdo é tipicamente constitucional. E aí nós vamos lembrar que conteúdo tipicamente constitucional é aquele que gira em torno do poder. A palavra-chave, então, anotem aí, né? A palavra-chave, então, que diz respeito, né, a algo materialmente constitucional, pode colocar na tela, é aquilo que diz respeito ao poder, tá? Será matéria constitucional se mexer com o poder, né? Volte aí para mim para eu explicar. Bom, separação dos poderes, obviamente que mexe com os poderes. Nós vamos dividir as funções e atribuições para que, né, e ainda tem um sistema de freios e contrapesos, que um vai fiscalizar mais ou menos o outro, vai exercer função atípica e função típica, né? Poder é direito constitucional. Então, organizar o Estado, estabelecer direitos, porque ao estabelecer direitos e garantias, eu limito a atuação desgovernada do poder, portanto, eu mexo no poder. Voto, que é poder maior do que eleger alguém para esse alguém representar o poder que é do povo, tá? Então, direito constitucional, por isso, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição curta, porque ela só trata de matéria constitucional. Mas nós, brasileiros, quando criamos lá a nossa Constituição Democrática, lá em 88, nós estávamos saindo de um período de muita repressão, de um período ditatorial. E nós estávamos num processo de redemocratização do Brasil. De modo que esse processo de redemocratização fez com que nós colocássemos dentro do texto constitucional diversos assuntos. Assuntos que não teriam natureza jurídica de direito constitucional. Como, por exemplo, a localização do Colégio Dom Pedro II. Veja, o que a localização do Colégio Dom Pedro II tem a ver com o estabelecimento do poder, organização do Estado, direitos e garantias? Nada, nada. Mas para nós não importa, porque nós adotamos o critério de constituição formal. O que é isso, o critério de constituição formal? Para nós, se aquele assunto tem respaldo, ele encontra fundamento, ele está dentro da Constituição, formalmente, dentro da Constituição, como está o Colégio Dom Pedro II, ele é considerado para nós norma constitucional. Ainda que a natureza jurídica seja de norma, né, infraconstitucional, de assunto que nem precisaria. São aqueles assuntos que não precisariam estar dispostos no texto constitucional, mas estão.
E por estarem, eles estão no grau máximo de hierarquia. Eles detêm supremacia. Se eles detêm supremacia, se é norma constitucional, ainda que não tenha natureza jurídica de direito constitucional, veja, só pode ser alterado por emenda constitucional. Então, será que uma medida provisória, que aí a gente já vai para a segunda pergunta aqui, poderia mudar o Colégio Dom Pedro II, que está localizado na órbita do Rio de Janeiro, e passar para Brasília? Será que poderia? Não poderia. Por quê? Porque uma medida provisória, se convertida em lei, será convertida em lei ordinária. E a lei, ela está hierarquicamente abaixo da Constituição. A lei não pode alterar o conteúdo de uma norma constitucional. Pelo contrário, se ela entrar em vigor depois da Constituição, ela terá de ser declarada inconstitucional. Ela não poderá valer, porque ela fere disposição constitucional. E ela precisa estar de acordo, tendo em vista que a Constituição é suprema, está acima dela. Entenderam? Então, como é que ficaria, professora, a resposta, né? Aqui você vê, pode olhar aqui, vejam que, na verdade, ele só pediu para que vocês diferenciassem o que é norma materialmente constitucional e o que é norma formalmente constitucional. Nem perguntou se nós adotamos o critério formal, mas eu já acrescentei, né? Porque quem sabe o mais responde o menos também. Então, olha como é que ficaria a resposta. O examinando, o que ele deveria responder, né? Que as normas materiais, elas possuem status constitucional em razão do seu conteúdo, pois estabelecem normas referentes ao poder, ou seja, referentes à estrutura e organização do Estado, referentes à separação dos poderes, referentes aos direitos e garantias fundamentais, porque, repito, ao estabelecer um direito, eu limito a atuação desgovernada do poder. Por outro lado, as normas em sentido formal, elas só possuem o caráter constitucional, o caráter de normas constitucionais, porque foram elaboradas com o uso do processo legislativo próprio das normas constitucionais e encontram-se dentro do texto constitucional. Elas foram elaboradas por aquele processo legislativo, das emendas, por exemplo, ou da Assembleia Nacional Constituinte, quando criou aí o texto de 88. Volte para mim, só para completar, né? Vocês poderiam lembrar, não foi isso, o examinador nem chegou a perguntar isso, mas só para que vocês lembrem, nem precisaria constar isso da resposta, de que nós adotamos o critério de constituição formal. Portanto, para nós, não importa se o conteúdo tem natureza jurídica de matéria constitucional. Se aquele assunto está previsto no texto constitucional, já é um assunto dotado de supremacia, que merece respeito por todo ordenamento jurídico infraconstitucional. De modo que uma medida provisória não pode alterá-lo, uma lei não pode alterá-lo, um decreto, nada. Tudo tem que respeitar aquela previsão constitucional, ainda que não se trate de matéria tipicamente constitucional. Ok? Vamos para a segunda questão, então. Lá comigo na tela, olha lá a segunda questão. O entendimento externado pela Advocacia Geral da União à imprensa está correto, sendo possível a alteração de norma constitucional formal por medida provisória. Vamos recapitular aqui a leitura aqui da questão, né? Então, o presidente criou a medida provisória que estabeleceu um novo projeto de ensino para a educação e aí transferiu o Colégio Dom Pedro II, que está lá no artigo 242. Por meio de MP, ele tratou de um assunto que está na Constituição, que tem supremacia. Quem que respondeu? O AGU, né, que é o representante aí do Executivo, ele respondeu, né, que não era correta essa afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional porque está no texto, mas não tem conteúdo constitucional, portanto, pode ser alterado por medida provisória. Errado esse posicionamento do AGU. Por quê? Porque para nós não importa se tem conteúdo de Constituição ou não. Se está na Constituição, é dotado de supremacia e, portanto, merece respeito. E aí, o gabarito ficava no seguinte sentido. Vocês deveriam responder, né,
que esse entendimento, externado pela Advocacia Geral da União à imprensa, está incorreto, errado, pois, independentemente, e esta é a palavra-chave aqui, independentemente da essência da norma, todo dispositivo que estiver presente no texto constitucional, em razão da rigidez constitucional, só poderá ser alterado por meio do processo legislativo solene das emendas constitucionais, tal qual previsto no artigo 60 da nossa Constituição. Pode voltar aqui para mim, só para eu relembrá-los, né? Você sabe que o artigo 60, ele traz as pessoas específicas que podem propor uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, né? Quem? Presidente da República, 1/3 da Câmara ou do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas. E aí, ela vai ter que ser aprovada por 3/5, em 2 turnos e nas 2 casas, né? Depois não vai para o presidente porque não temos sanção ou veto em proposta de emenda, só no âmbito do projeto de lei, né? Depois ela vai ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, não é mesa do Congresso, é mesas Câmara do Senado separada, tudo bem? Então, tudo aí pelas 2 casas, esse procedimento solene, não vai poder fazer emenda quando estivermos diante de um estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, que são aquelas limitações, né, os limites circunstanciais, circunstâncias em que o país está em crise, né, em uma situação de anormalidade, não se pode alterar o texto da Constituição. Precisa primeiro resolver a situação de anormalidade, restabelecer o status, né, de equilíbrio, de normalidade, para que se mexa num texto tão importante que é o texto da Constituição Federal de 88. O texto mais importante do ordenamento jurídico brasileiro e que merece respeito e que não merece ser mexido e alterado no momento em que nós não estamos estáveis, né? O país não está estável, ele está vivendo uma situação excepcional, por exemplo, decretação do estado de sítio, tá bom? Bem, vamos fazer então uma segunda questão também que trata aí desses temas de teoria geral do controle. Na tela, olha lá. O governador do estado X ajuizou representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, apontando a violação da Lei Estadual 1111, de dispositivos da Constituição do Estado, que se apresentam como normas de reprodução obrigatória. Considerando o exposto, responda aos itens a seguir o que são normas de reprodução obrigatória. Bem, pode voltar aqui para mim antes de nós adentrarmos nesta questão específica das normas de reprodução obrigatória. Primeiro você vai lembrar que o controle de constitucionalidade, nós temos no Brasil o federal e o estadual, tá? Então, nós temos apenas no controle de constitucionalidade concentrado, que nós vamos ver daqui a pouco, que é difuso, que é concentrado, nós temos o controle federal e o controle estadual. O controle federal será sempre no Supremo Tribunal Federal, porque é o STF quem analisa se uma lei viola ou não o texto da Constituição Federal de 88. Se estivermos tratando do âmbito estadual, quem fará esse controle? Obviamente que não será o Supremo Tribunal Federal, até porque nós temos diversas constituições estaduais no nosso país e o melhor órgão do Poder Judiciário para analisar se a Constituição do seu estado foi ou não violada, obviamente, é quem maneja essa Constituição, conhece essa Constituição e, certamente, o Tribunal de Justiça do respectivo estado. Ok? Então, federal, STF. Padrão de confronto, Constituição Federal. Estadual, Tribunal de Justiça do respectivo estado. Padrão de confronto, Constituição Estadual. Ok, o procedimento aqui está certo. Por quê? Porque no texto constitucional nós estamos dizendo aqui que teve sim o governador do estado ajuizou uma representação de inconstitucionalidade perante o TJ, de fato, né? É o governador quem vai propor esta ação. No âmbito federal seria o presidente da República, tá? E aí, por simetria, o que é isso por simetria? Nós sabemos que existem, né, a Constituição do Estado, ela é fruto do poder derivado decorrente. É o poder que cada estado tem de se autorregulamentar por meio da sua própria Constituição. Mas óbvio que não pode fazer isso a seu bel prazer.
porque ele está vinculado, ele está submetido aos preceitos da Constituição Federal. E nós sabemos que eles devem caminhar as constituições estaduais paralelamente à Constituição Federal. Ela deve seguir a simetria, o princípio da simetria constitucional, que é justamente essa relação de paralelismo que deve existir entre Constituição Federal e Constituições estaduais. E existe ainda algumas normas previstas no texto constitucional federal que devem ser reproduzidas de forma obrigatória no texto estadual. Então, é por isso que a questão gira em torno exatamente disso, né? Da reprodução obrigatória. Então, pedindo para você definir o que seriam, né, essas normas de reprodução obrigatória. Então, olha comigo como é que ficaria o gabarito aí de vocês. As normas de reprodução obrigatória são aquelas que se inserem compulsoriamente no texto constitucional estadual, como consequência da subordinação à Constituição da República, que é a matriz do ordenamento jurídico parcial dos Estados. A tarefa do Constituinte, em relação a tais normas, portanto, limita-se a inseri-las no ordenamento constitucional do Estado, por um processo de transplantação. Assim, as normas de reprodução obrigatória decorrem do caráter compulsório da norma constitucional superior, conforme o artigo 25 caput da Constituição, que trata, basicamente, do princípio da simetria. Princípio da simetria constitucional. Princípio da simetria constitucional. Pode voltar aqui para mim para eu conversar um pouquinho. Isso é algo tão importante, essa questão das normas de reprodução obrigatória, que houve recentemente um julgamento no Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido. Imaginemos, né? Se a norma... primeiro ficou claro, né? O que é uma norma de reprodução? É um assunto organizado, trazido pelo Constituinte originário e que o Estado não pode legislar de maneira diferente daquela maneira prevista no texto constitucional federal. Ele não tem autonomia para isso. Ele tem que reproduzir, obrigatoriamente ele tem que reproduzir, ele tem que copiar aquilo que está previsto na Constituição Federal de 88 na Constituição do seu respectivo Estado. Isso é norma de reprodução obrigatória. Ele não escolhe se ele vai conter aquela legislação, aquela instituição, daquele assunto específico da norma, previsto na norma de reprodução obrigatória, ele não escolhe se ele vai colocar na sua Constituição estadual ou não. Ele tem que colocar, tudo bem? Agora, imaginemos que existam regras, né, e nós vamos depois dar alguns exemplos, né, de assuntos destinados a essa reprodução obrigatória. Imaginemos que o Estado saiba que ele tem que colocar aquilo no seu texto, mas ele não coloca. E aí, houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal, porque houve um questionamento se a lei que viola aquele assunto específico que está previsto no texto constitucional, mas que também deveria estar previsto no texto estadual, se cabe, olha que interessante, controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça. E aí o que foi alegado? Olha, não pode, por quê? Porque, de fato, a norma deveria constar na Constituição estadual, para poder impugná-la no Tribunal de Justiça daquele local. Mas ele não consta, a regra não está prevista na Constituição estadual. Está prevista apenas na Constituição Federal. Portanto, o controle para ser feito só pode ser no STF. Aí o Supremo fala, epa, não. Embora a norma de reprodução obrigatória não conste da Constituição estadual, ela deveria constar. Portanto, nós já podemos enxergar, ainda que não enxerguemos, entenderam? Ainda que ela não esteja expressamente prevista, ela deveria estar, porque trata-se de uma norma de reprodução obrigatória. Se o Constituinte estadual não colocou, ele agiu de forma equivocada. Portanto, é possível fazer controle, ainda que a norma de reprodução obrigatória não esteja obrigatoriamente reproduzida na Constituição estadual, porque deveria estar. Entenderam? Bem profundo isso, né? Bem complexo,
Mas é assim mesmo, tá bom? Por isso que eu falei que é interessante que a gente estude aí um pouco a matéria e depois faça os testes, né, para ver a forma como o examinador pergunta, e até ele traz temas, muitas vezes, que por meio das questões nós explicamos esses temas. Bem, mais uma questão. Olha lá. A proposta de emenda à Constituição é apresentada por cerca de 10% dos deputados federais. Será que 10% propõe pode? Cujo teor é criar novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do STF no controle abstrato das normas, Deixa eu só contar um pouquinho, volte para mim, né? Como eu ainda não falei das diferenças entre o difuso e o concentrado, e aqui apareceu a palavra controle abstrato, talvez eu tenha que fazer esse adendo agora, e farei, né? Pelo menos para explicar o que é isso. Nós temos aí que o controle posterior ou repressivo, aquele em que já há uma norma criada incompatível com a Constituição, certo? Que é o controle posterior ou repressivo, porque a norma já existe, visa, né, não prevenir, porque a norma já existe, reprimir o vício de inconstitucionalidade existente. Nós já vimos que normalmente esse controle é feito pelo Poder Judiciário. E há duas vias, duas formas do Poder Judiciário fazer esse controle. A via do chamado controle difuso, que se dá normalmente num caso concreto, e a via do controle concentrado. Está concentrado no Supremo Tribunal Federal, no âmbito federal, e no Tribunal de Justiça do Estado, no âmbito estadual. Esse controle concentrado, ele também é chamado de abstrato. Por que controle abstrato? Porque a lei em tese é que está sendo impugnada. E o que é isso? Não existe uma lei feita para uma única pessoa, só para você aí em casa. Não. Existe uma lei, por exemplo, eu vou fazer uma lei específica para você, que você não precisa passar na prova da OAB para exercer a advocacia. Ia gostar, né? Mas não pode, né? A lei traz comandos abstratos e genéricos aplicáveis a todas as pessoas, indistintamente. E quando nós fazemos esse controle abstrato ou concentrado, significa aí os comandos, não os comandos da lei, aplicados a um caso concreto. Não, sem o caso. Apenas os comandos, apenas a previsão abstrata e genérica já pode ser impugnada. E aí, obviamente, que se a lei for declarada inconstitucional, a lei abstratamente falando, né? Não é a lei aplicada a um caso concreto, os comandos em tese. Se ela for declarada inconstitucional, veja, em regra, os efeitos serão erga omnes para todas as pessoas, porque a lei sai do ordenamento jurídico brasileiro. Diferente que se for num caso concreto, que em regra só terá efeitos entre as partes que participaram daquele caso concreto. Então, o controle abstrato aqui, estamos falando dessa declaração de inconstitucionalidade em tese, dos comandos abstratos genéricos sem ser aplicados a um caso concreto. Ainda não houve essa aplicação, mas a mera previsão já é inconstitucional. Então, é sobre isso que a questão gira em torno. Vamos lá para a tela? Então, né, vamos recapitular porque eu fiz uma explicação longa, né? Então, a proposta de emenda foi apresentada por 10% dos deputados federais, cujo teor é criar novo dispositivo constitucional que determine a submissão de todas as decisões do STF no controle abstrato das normas, ao crivo do Congresso Nacional. Então, o Supremo decidiu, mas não estaria decidido por completo, com a eficácia erga omnes. Só depois que o Congresso Nacional aprovasse. Será que pode? De modo que a decisão do tribunal somente produziria efeitos após a aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Será que pode submeter uma decisão em controle abstrato do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional? Será que pode? Bom, a proposta é discutida e votada nas duas casas do Congresso Nacional, onde recebe a aprovação da maioria absoluta dos deputados e senadores, nos 2 dias, nos 2 turnos de votação.
Encaminhada para o presidente da República, este resolve sancionar a proposta, publicando uma nova emenda no Diário Oficial. Então, volte para mim, tem uma confusão tremenda aqui, né? Um vício de inconstitucionalidade formal para tudo quanto é lado. Né? Primeiro, na iniciativa. 10% não é um terço, né? Então, já não daria. Depois, na questão da votação, né? Está dizendo por maioria absoluta, e não é, 3/5, né? Em 2 turnos, tal, em cada votação. Depois que vai para o presidente sancionar, não existe sanção ou veto em proposta de emenda, só em projeto de lei. Então, tem diversos vícios, só já pontuei, para que a gente não deixe tudo para o final e vocês acabem esquecendo quais são os vícios. Volta lá para a tela. 5 dias após a publicação da emenda constitucional, a mesa da Câmara dos Deputados apresenta perante o STF ação declaratória de constitucionalidade, em que pede a declaração de constitucionalidade desta emenda com eficácia erga omnes e efeito vinculante. A partir da hipótese apresentada, responda justificadamente aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e apresentando a fundamentação legal pertinente ao caso. Letra A. Há inconstitucionalidades materiais ou formais na emenda em questão? Volte para mim. Há, né? Há um mundo de inconstitucionalidade dentro de uma única PEC. Diversas inconstitucionalidades. E, obviamente, se ele pergunta se há inconstitucionalidade, certamente vai ter, e aí você vai ter que narrar uma por uma, porque a pontuação vai vir desmembrada em cada tipo de inconstitucionalidade. Por isso, uma questão como essa, verificada a primeira inconstitucionalidade, você já tem que grifar, para não esquecer de colocar na resolução da questão. Porque não basta encontrar uma, se a questão tem 3, 4 inconstitucionalidades. Você tem que demonstrar todas, tá? Senão não vai ter a pontuação completa. E nós precisamos do máximo de pontuação possível para que nossa peça, né, não precise ter um grau de perfeição muito profundo. Se eu garanto pontos nas questões, eu consigo fazer uma peça razoavelmente equilibrada e tirar ali uma nota, né, passível de que leva à aprovação. Agora, se eu coloco só uma inconstitucionalidade e já me dou por satisfeita, certamente eu vou ter a pontuação mínima, se é que vou ter algum tipo de pontuação, tá? Então, olha lá como é que ficaria a resposta. Há diversas inconstitucionalidades formais. Bom, então, dizendo que há diversas, daí nós vamos uma por uma, né? Então, a primeira, qual que é a primeira? A primeira se dá quanto a iniciativa. Então, diversas inconstitucionalidades formais. Quanto à iniciativa, inicialmente, a PEC não poderia ser apresentada por 10% dos deputados federais, já que, segundo o artigo 60, inciso 1º da Constituição, esta só pode ser emendada por proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Veja, 1/3 dos 513 deputados federais, tá? Então, 1/3 aqui dá, por, no mínimo, 171. Opa! 171 deputados federais, tá? Divide por 3 aqui e pega 1, dá 171. Se nós falássemos aí em 10%, né, de 513, estaríamos falando 51,3, 51, 52 mais ou menos, né? Veja que é bem diferente do que 71 deputados federais. Ok, prossigamos, né? Segunda, aqui ó, segunda inconstitucionalidade, número 2, ó. A proposta deveria ser aprovada por 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, conforme o artigo 60, parágrafo 2º da Constituição,
e não pela maioria absoluta dos deputados e senadores. Volte para mim. A maioria absoluta seria apenas o primeiro número inteiro após a metade, né? Metade mais um. Primeiro número inteiro, não metade mais um, porque se cair em fração e etc., tem que aproximar para o primeiro número inteiro, porque nós estamos falando de pessoas, né? Não a meia pessoa. Então, o primeiro número inteiro. E isso seria a maioria absoluta. 3/5 vai além, você divide por 5 e pega 3, né? Vai além desta maioria absoluta. Então, também está errado, segundo o vício formal. Primeiro do quórum para aprovação e segundo a iniciativa. Volta para a tela. Terceiro vício formal. Olha lá, ó. Por fim, não cabe sanção ou veto de proposta de emenda à Constituição, pois, conforme o artigo 60, parágrafo 3º da Constituição, as emendas deverão ser promulgadas pelas mesas da Câmara e do Senado, né? Então, não cabe sanção ou veto. Volte para mim. Como é que funciona o projeto de lei, né? Como é que funciona? O projeto é aprovado no Congresso, daí vai para o presidente sancionar ou vetar. Depois que o presidente sanciona, ele mesmo promulga. E a emenda ela não vai para sanção ou veto, porque não existe sanção ou veto em proposta de emenda. Isso só existe no âmbito das leis. De modo que as próprias casas que estão aprovando, elas são as pessoas que vão promulgar a emenda constitucional, entenderam? E cuidado, que existe a mesa do Congresso Nacional, que tem uma formação mista. Há membros da Câmara e membros da Casa, e a composição, né, é mista, para ser a Câmara, mas não é esta mesa quem promulga a emenda, não é a mesa do Congresso Nacional, é separadamente, mesa da Câmara e mesa do Senado. Se vocês pegarem a Constituição de vocês, ao final de uma emenda qualquer, vocês vão encontrar a assinatura tanto do presidente da mesa da Câmara, quanto do presidente da mesa do Senado, tá? Então essas três, iniciativa, quórum e promulgação, são 3 espécies de inconstitucionalidades de natureza formal, que dizem respeito a regras relacionadas ao processo legislativo de aprovação dessas emendas, né? Tem a ver com o procedimento, não com o conteúdo. Mas a pergunta é, existem inconstitucionalidades materiais e formais? Se sim, responda todas. Então, olha lá para a tela, que nós temos ainda, né, para continuar, uma inconstitucionalidade material aqui, ó. Materialmente, ou seja, materialmente é tratando do conteúdo da norma, não mais de regra de processo legislativo, mas de conteúdo. Também há inconstitucionalidade, uma vez que o teor da proposta, ao submeter todas as decisões do STF no controle abstrato ao crivo do Congresso Nacional, é atentatório contra a cláusula pétrea da separação dos poderes. Então, volte para mim. Não havia apenas estas inconstitucionalidades de natureza formal. O teor da proposta de emenda, que é submeter as decisões do STF no controle abstrato, concentrado, que tem em regra efeitos erga omnes para todas as pessoas, submeter essas decisões ao crivo do Congresso Nacional, ao Legislativo, né? Eu violo flagrantemente o princípio da separação dos poderes, né? Então não posso. Então olha lá na tela, porque esta cláusula pressupõe, né, um sistema de freios e contrapesos com controle e vigilância dos poderes constituídos entre si, sendo emenda tendente a abolir tal cláusula, né? A separação dos poderes, ela tem uma razão de existir. Ela pressupõe, né, que haja um equilíbrio entre os poderes, inclusive um sistema de freios e contrapesos, e há vigilância sobre isso. Portanto, você submeter uma decisão do Supremo ao Congresso estaria violando, né, o princípio da separação dos poderes, né? Princípio da separação dos poderes. E só para concluir, pode voltar aqui comigo, existem outras cláusulas pétreas, só para vocês lembrarem, né? A forma federativa de Estado, né? Então não pode, por exemplo, um Estado federal, um Estado membro, né? Um Estado membro criar, querer se separar da unidade, querer se transformar num país, porque é proibido o direito de secessão,
que tem justamente a ver com a forma federativa de Estado, né? A União, o nosso Estado é formado por entes federativos autônomos, independentes, com competências legislativas e competências materiais próprias, né? A repartição de competências nos ensina isso. E são entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Né? O voto, também cláusula pétrea, é o voto que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, tá? A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, só para lembrar que essas também eram cláusulas pétreas. Faremos um breve intervalo, você vai lá, toma o seu café, lava o rosto e volta, porque tem muito mais controle de constitucionalidade para nós analisarmos, tá certo? Um abraço e até já!
Olá, meus alunos! Estamos de volta com o controle de constitucionalidade, o tema mais importante para sua aprovação na segunda fase. Não vou cansar de falar isso para vocês. Bem, estávamos resolvendo algumas questões e eu vou colocar mais uma, tá? Não sei se vocês verificaram, às vezes tem só a alternativa A. Normalmente, uma questão da segunda fase, ela vem com vários itens. Tem A, B, C. Normalmente não gira em torno de uma. Por que que aqui eu coloquei algumas apenas com um item? Porque eu selecionei os temas relacionados à teoria geral do controle de constitucionalidade. Porque nós não vimos, por exemplo, ainda a ação direta de inconstitucionalidade. Os detalhes do controle concentrado. Então, como a gente não viu ainda, eu preferi, né, colocar só assuntos de teoria geral e depois qualquer coisa, né, na hora que nós analisarmos aquele assunto, nós reproduzimos a mesma norma com um item que tem a ver com aquele assunto abordado na aula posterior. Tudo bem? Então, vamos lá para mais uma questão. Renata, servidora pública federal, estadual, ingressou no serviço público antes da Constituição da República de 1988 e é regida pela Lei X, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado-membro. Sobre a situação funcional de Renata, responda justificadamente. Letra A. O que ocorrerá com a Lei X caso ela não tenha sido editada conforme os trâmites do processo legislativo previstos pela atual Constituição? Pode voltar aqui para mim. Às vezes, dentro do controle, eles trazem assuntos lá da teoria geral, né? Aqui nós estamos falando, né, da questão de recepção, né, da questão de inconstitucionalidade, mas apenas no seu aspecto formal, não no seu aspecto material, tá certo? Então, é sobre isso, tá? Vamos ver ali como ficaria a resposta. Olha lá. Renata continuará sendo regida pela Lei X. Opa! Continuará sendo regida. Vamos colocar aqui mais um... não tá aparecendo o marca-texto aqui. Deixa eu ver se eu coloquei... Por que será que não tá aparecendo o marca-texto? Peraí, vamos ver aqui. Né? Bom, então a Renata, ela continuará servidora pública, né, estadual, mas a lei criada aí foi a lei, nós estamos só colocando o material aí para vocês, foi a lei criada antes da Constituição de 88 e parece haver uma incompatibilidade, né, uma questão aí, deu certo? Ótimo. Então, vamos lá, ótimo, muito obrigada, conseguimos aqui arrumar o marca-texto, que eu adoro. Olha a pergunta, o que ocorrerá com a Lei X, que foi criada antes, presta atenção, antes da Constituição de 88, caso ela não tenha sido criada conforme os trâmites do processo legislativo previstos pela Constituição atual? Volte para mim, a primeira observação é a seguinte, não teria como ela observar os trâmites, né, do processo legislativo previsto pela Constituição atual, até porque na época ela estava sendo regida por uma outra Constituição. Então, a regra é que a lei observava os requisitos formais para sua criação, para sua elaboração, com base na Constituição antiga, porque ela foi criada antes de 88. Aliás, o fundamento de validade das normas criadas antes de 88 era a Constituição de 67, com a redação dada pela emenda 1 de 69, que foi a Constituição anterior à de 88. Então, realmente, se os requisitos... como é que eu vou cumprir algo que eu nem conheço, né? Então, olha lá como é que vai ficar o gabarito. Renata continuará sendo regida pela Lei X, que não é formalmente inconstitucional. Ademais, quando nova Constituição é editada, somente são consideradas não recepcionadas, portanto, efeito prático da não recepção. Você conhece. O efeito prático ou seja, ela equivale aqui em cima a uma revogação.
entre aspas, porque só lei revoga a lei, mas o efeito prático da não recepção é a norma é revogada. Ok, mas estas normas somente são consideradas não recepcionadas quando contenham incompatibilidade material com a nova Constituição. Pode voltar aqui para mim para eu explicar. A recepção não se preocupa com a forma, com a roupagem. Nós já explicamos isso. A análise de recepção se preocupa com o conteúdo da norma, de modo que se uma lei trouxer um compatível, se uma lei antiga, criada antes da Constituição, vier com um conteúdo compatível com o conteúdo do texto constitucional de 88, esta lei será recepcionada. Foi, em 88, recepcionada. Mesmo que o processo legislativo ou aquela espécie legislativa não exista mais. Temos o exemplo, decreto-lei. Decreto-lei era admitido pela Constituição antiga, que o presidente criava. A Constituição de 88 aboliu. Não trouxe mais a possibilidade do presidente criar decretos-leis. Mas isso não significa que todos os decretos-leis antigos não foram recepcionados. Porque o que importa não é ser decreto-lei ou ser lei ordinária. O que importa é o conteúdo desse decreto está de acordo com o conteúdo da Constituição nova, da Constituição de 88? Se estiver, será recepcionado. Será recepcionado como? Com a nova roupagem dada àquele conteúdo. Nós vimos, o Código Penal é um exemplo. Foi recepcionado como lei ordinária, porque os assuntos penais, nesse caso, são tratados por leis ordinárias. Tá? Então, não vamos falar que ela é formalmente inconstitucional, porque a recepção não analisa critério formal, apenas conteúdo. Então, volta para a tela. Então, ademais, quando a nova Constituição é editada, somente são consideradas não recepcionadas ou revogadas as normas que contenham incompatibilidade material com a nova Constituição. Ou seja, a incompatibilidade analisada é a de conteúdo, não a de forma, que é regida, né, pelo tempo, tempus regis actum, tempo da sua, né, criação aqui, tá certo? Então, pode voltar aqui para mim. Ficou claro essa questão da incompatibilidade, que analisa conteúdo e não forma? Ok. Então, agora, nós vamos avançar com a análise do controle posterior. Então, um pouquinho de teoria ainda. Vimos um pouco de prática, né? Algumas questões, resolvemos juntos essas questões. E agora eu vou me dedicar para conversar com vocês sobre o controle difuso e o controle concentrado. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma breve recapitulação do final da aula passada. Quando estávamos tratando a classificação do controle de constitucionalidade, nós dividimos esse controle dizendo que quanto ao momento, né, essa classificação, quanto ao momento em que o controle é realizado, nós podemos falar num controle prévio, também chamado de preventivo, porque ele visa evitar que um projeto de lei que fira a Constituição se transforme em lei. Esse controle normalmente é feito pelo Legislativo e pelo Executivo. Legislativo, CCJ, Executivo, veto jurídico, quando o presidente veta por razões de inconstitucionalidade, artigo 66. Ou nós vimos que esse controle pode ser um controle posterior ao projeto. Portanto, agora o controle não é feito sobre aquilo que antecede a lei, mas sobre a própria lei, tá? Controle posterior ou repressivo, porque visa reprimir o vício de inconstitucionalidade existente. E que esse controle repressivo normalmente é feito pelo Poder Judiciário, por meio de duas vias. Pela via do chamado controle difuso e pela via do chamado controle concentrado, ok? Vimos que há exceção, né? Que é possível que esse controle seja feito, por exemplo, preventivamente pelo Judiciário, quando está tramitando uma PEC tendente a abolir cláusula pétrea. Os parlamentares que não participam, né, podem propor, impetrar mandado de segurança no Supremo, para que o Supremo obste, né, o andamento desta ação. Tudo isso nós já vimos. Vimos também que é possível que o presidente crie uma lei delegada,
o Congresso autorize, mas o presidente exceda, e aí o Congresso possa sustar, né, parte desta lei, e, portanto, é um exemplo do Legislativo fazendo controle posterior, mas tudo isso nós já vimos. E agora nós vamos voltar para a regra. Qual regra, professora, que nós vamos voltar? Para a regra de que, em regra, o controle posterior ao repressivo feito pelo Poder Judiciário, ele se dá pela via difusa e pela via concentrada. Começaremos, portanto, a análise do controle difuso, feito pelo Poder Judiciário. Pense o seguinte, o nome difuso já nos ajuda. O que é controle difuso? Gente, difuso é aquele controle que está espalhado nas mãos de qualquer juiz, qualquer tribunal, né? Pode ser feito em primeiro grau, pode ser feito pelo Tribunal de Justiça, pode ser feito por um tribunal superior, não há problema, tá? Ele pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer ação. Então, imaginemos que eu não queira pagar determinado tributo. Por quê, professora? Vai sonegar? Não, porque na minha concepção, a lei em que o fisco se baseou para cobrar aquele tributo de mim é uma lei inconstitucional. Entenderam? Veja, eu não quero pagar o tributo porque ele foi criado com base em norma inconstitucional. Qual é o meu pedido? Excelência, declare que eu não devo pagar o tributo. Não é excelência, declare o tributo inconstitucional. O que me interessa é, declare que eu não devo pagar o tributo. Agora, a causa de pedir, de fato o incidente, a causa de pedir, declare a inconstitucionalidade, porque ele só vai dizer que eu não devo pagar o tributo se ele entender que, de fato, a norma é inconstitucional. Ok. Também pode ser feito esse controle difuso numa outra ação. Um habeas corpus, por exemplo. Nossa, assunto criminal, dá para fazer controle de constitucionalidade? Dá. Eu quero a expedição de um alvará de soltura, porque o meu cliente foi preso com base em uma lei inconstitucional. A autoridade que decretou a prisão fundamentou essa decretação em uma lei inconstitucional. Opa! Eu preciso urgentemente da expedição desse alvará de soltura. Então, o controle difuso, ele também é chamado de controle concreto, porque se dá num caso concreto. E que, em regra, os efeitos são para as partes que participaram daquele caso concreto. Ele também é chamado, esse controle difuso, de um controle feito por via de exceção, diferente do controle concentrado no Supremo, abstrato, que é chamado de controle por via de ação. Há ações próprias para se declarar uma lei inconstitucional, ação direta de inconstitucionalidade. Aqui no difuso, via de exceção, ou via de defesa, até melhor, para eu me defender da cobrança abusiva do fisco, é que eu alego, como causa de pedir, a violação de uma norma constitucional. Então, na via de defesa, eu utilizo esse argumento de que a lei é inconstitucional, o argumento da inconstitucionalidade, como mecanismo de defesa, excepcionalmente, não como pedido principal. Lá, o controle concentrado ou abstrato, ele é chamado de principal. Por quê? Porque o pedido principal gira em torno desta declaração de inconstitucionalidade. Aqui não. Aqui vai ser o alvará de soltura, aqui vai ser a declaração que eu não devo pagar o tal do tributo, entre outros. O pedido vai ser qualquer outro, menos a declaração de inconstitucionalidade, porque ela foi utilizada apenas para fundamentar o meu pedido, apenas como causa de pedir. Em regra, é isso que nós falamos do controle difuso. Só que tem um detalhe importante. Muito embora, né, um juiz possa, num caso concreto, fazer controle difuso, ele tem competência para isso, a nossa Constituição, ela assegura que quando este controle difuso tiver de ser realizado por um tribunal, seja o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, seja um tribunal conhecido como Supremo Tribunal Federal, não importa. Quando um tribunal tiver de analisar esta inconstitucionalidade, né, ele terá
de fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Então, não pode, por exemplo, né? A gente vai lembrar aqui, uma turma, uma câmara. Você sabe que os órgãos, os tribunais, eles formam os seus órgãos fracionários, né? Dentro do tribunal. O órgão fracionário dentro do tribunal, né? Sessões, câmaras, turmas. Esses órgãos fracionários, eles estão impedidos de declararem a inconstitucionalidade. Esta declaração de inconstitucionalidade deve se dar por unanimidade. É esta a regra. Onde é que você encontra essa regra, professor? Artigo 97 da Constituição. Vamos comigo? Olha lá. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou membros do respectivo órgão singular, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, isso significa dizer o quê, né? O quê? Que o assunto inconstitucionalidade é um assunto tão importante que está reservado ao plenário. Então, isso tem um nome. O nome é cláusula de reserva de plenário. Cláusula de reserva de plenário. O assunto inconstitucionalidade é um assunto tão importante que está reservado ao plenário. Sob pena do quê, professora? Sob pena de nulidade. Nulidade da decisão. Por quê? Porque a cláusula de reserva de plenário, ela garante maior segurança, né? Ela garante maior estabilidade ao próprio ordenamento jurídico. Ela reforça o princípio da constitucionalidade das leis. Portanto, volte para mim, se não atingir esse quórum mínimo, a norma será declarada constitucional, porque ela já é, presumidamente, passou pela CCJ, foi sancionada. Entenderam? Bom, agora, uma coisa vocês devem lembrar, que muito embora a cláusula de reserva de plenário exija que os tribunais, quando forem decidir pela inconstitucionalidade, só façam isso pelo voto da maioria dos seus membros, é possível que seja o voto da maioria absoluta do respectivo órgão especial. O que é isso? Existem tribunais, não sei se é o caso do seu tribunal, depende de que estado você mora. Aqui em São Paulo, o negócio é tenso. Nós temos pasmem, mais de 400 desembargadores. Imaginemos se qualquer recurso em que se alegasse a violação de norma constitucional como fundamento, como causa de pedir, tivesse que reunir todos esses 400 para pelo menos 201 disserem, né? Não, somos a favor, vamos declarar a inconstitucionalidade. Não terminaria nunca. A morosidade seria triplicada, né? Então, nesses tribunais em que há, né, há muitos desembargadores, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, aliás, inciso 11, né, da Constituição, ele fala que pode ser criado um órgão especial que fará as vezes do plenário, né? O que é esse órgão especial? Esse órgão especial vai ser ali a nata, né? A nata, provida metade por merecimento, metade por antiguidade, e aí bastará o voto da maioria absoluta do órgão especial. Por quê? Porque ele faz as vezes do plenário. Tudo bem? Então, essa cláusula de reserva de plenário, ela fala voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Só que tem um detalhe importante. Essa declaração de inconstitucionalidade, essa submissão, então imaginemos que tem um recurso e caiu numa turma ou numa câmara e elas estão julgando, a turma ou a câmara. Ok.
Se tiver questão de inconstitucionalidade, vai ter que afetar ao plenário, porque o plenário é que vai poder decidir se é inconstitucional, tá? Depois que o plenário decidir, volta para a turma ou Câmara concluir o julgamento, aplicando aquela decisão dada pelo plenário e depois elaborando o acórdão daquela decisão lá específica, né? Então, volta aqui para a tela para eu utilizar mais um pouquinho. Deixa eu apagar essas coisas que eu já anotei, você já sabe, né? Cláusula do reserva, você já anotou provavelmente aí no seu material. E vamos deixar o espaço em branco para novas anotações. Ok, então estamos tratando da, cláusula de reserva de plenário. E nós acabamos de dizer que os tribunais deverão submeter aí aquela questão de inconstitucionalidade ao plenário, né, ou ao respectivo órgão especial. Só que esse incidente, né, ele vincula todos os tribunais, tá? Mas somente vai ter essa vinculação a todos os tribunais que eu estou mencionando aqui, se já não tiver decisão sobre o assunto, né? Então, o STF, ele tem flexibilizado essa questão da cláusula de reserva de plenário, dizendo o seguinte: a razão do artigo 97 existir na Constituição, ela está na necessidade de evitar que os órgãos fracionários apreciem pela primeira vez a questão da inconstitucionalidade. Só pela primeira vez. Então, isso significa dizer que a turma ou Câmara, elas podem aplicar os precedentes, né, aos casos futuros, se já tiver uma decisão do plenário, se já tiver uma decisão do órgão especial, se o Supremo Tribunal Federal já tiver decidido. E aí isso é corroborado aqui, ó, pela leitura, pelo artigo 949 do Código de Processo Civil, do CPC, parágrafo único. Olha o que diz esse artigo. Os órgãos fracionários, isso já caiu na sua prova, portanto, fiquem atentos. Os órgãos fracionários dos tribunais, estamos falando de turmas, câmaras, tá? Sessões, não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, de quem? Do órgão especial ou do próprio plenário do tribunal, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, isso significa dizer o quê, gente? O quê? Vamos a algumas conclusões aqui nessa telinha, tá? Nessa telinha aqui, que eu vou apagar novamente para nós deixarmos algumas conclusões pontuais sobre a cláusula de reserva de plenária. Primeira conclusão. A exigência, e aí você pode anotar se quiser, a exigência dessa cláusula de reserva de plenário somente é aplicada a quê? A primeira apreciação da controvérsia. Somente é aplicável à primeira apreciação da controvérsia envolvendo a inconstitucionalidade. Só quando for a primeira vez que o tribunal estiver decidindo. Porque se for a segunda e já tiver uma decisão do plenário, é só aplicar. Se já tiver uma decisão do órgão especial, é só aplicar. Se já tiver decisão do STF, é só aplicar. Segundo é o desmembramento aí da cláusula de reserva de plenário. A partir do momento, né, que já houver essa decisão, que eu falei de quem? Do plenário, do próprio tribunal, do órgão especial, plenário, órgão especial, ou ainda plenário do STF, não há mais que se falar em cláusula de reserva do plenário. Cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque agora todos os órgãos fracionários dispõem de competência para proclamarem eles próprios, obviamente, observado o precedente, então não há mais que se falar, observado o precedente, eles próprios poderão decidir pela inconstitucionalidade, aplicando o precedente, obviamente, tá?
E a terceira observação é que se houver divergência, aqui a terceira tem a ver com divergência. Se houver divergência, tá? Se houver divergência entre a decisão do órgão do tribunal, seja o plenário, seja o órgão especial, então divergência entre o tribunal e a decisão do STF, do plenário do STF, os órgãos fracionários, eles vão ter que aplicar nos casos futuros, obviamente, que é a decisão do STF, do plenário do STF, que é hierarquicamente superior ao tribunal. E, por fim, a última recomendação que eu quero dizer para vocês é que não se submete à cláusula de reserva de plenário, vedação aqui, não, quando estivermos tratando de recepção. Opa, ia escrever aqui, mas não pegou. Recepção. Recepção não se submete à cláusula de reserva de plenário. Recepção ou revogação, né, de direito pré-constitucional. Porque não é caso de inconstitucionalidade. Volte para mim, isso já caiu, né? Algumas vezes dessa prova. Por que recepção não se submete? Porque recepção não é caso de inconstitucionalidade. A lei foi ou não recebida. É incompatível ou não com o texto constitucional. Não estamos falando de inconstitucionalidade. Tudo bem? Então, não se submete à cláusula de reserva de plenário. Isso é bem importante, tá? O parâmetro de controle, né, na análise da recepção, ao contrário da via abstrata, que necessariamente vai ser aí a Constituição vigente, né, lá no controle incidental, pode ser, inclusive, uma Constituição pretérita, já revogada, né, a análise, o parâmetro de confronto. Eu posso, vamos aqui de novo para a tela para eu apagar aqui essas observações e volte aqui para a tela branca para eu explicar mais esse detalhe. Então, ao contrário, como eu comentei da via abstrata, né, do controle concentrado, que vai ser sempre a Constituição vigente, ou seja, a Constituição de 88, ou no máximo, né, a Constituição do respectivo Estado, o controle na via difusa, porque é dele que estamos falando, ele pode ser realizado em face de uma Constituição pretérita, já revogada, cuja vigência tenha sido editada, né, a lei que está sendo impugnada. Então, eu posso, por exemplo, olha só, pedir para que o judiciário, agora é a caneta, pedir para que o Poder Judiciário aprecie uma lei antiga, antes da Constituição, então, vou pôr antiga, que quer dizer antes da Constituição, tá? Por ofensa à Constituição editada a Constituição de 69. Então, imaginemos que a lei seja de 75. É incompatível com a Constituição de 69. Tá? Então, pode voltar aqui para mim. E tem um último detalhe que eu quero falar dessa questão da cláusula de reserva de plenário no controle difuso, é o seguinte, o que as turmas, câmaras estavam fazendo, tendo em vista que elas queriam resolver o problema em vez de afetar a questão ao plenário. Elas faziam o seguinte, a turma ou câmara, os órgãos fracionários dos tribunais, eles afastavam a aplicação da norma, mas não declaravam expressamente que a norma é inconstitucional, mas na verdade afastava. Então, estava dizendo aí, ainda que implicitamente, que a norma era inconstitucional. E violando flagrantemente a cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o artigo 97 obriga que quando um tribunal tiver que declarar a inconstitucionalidade, terá de fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros ou pelo órgão especial, não pelo órgão fracionário do tribunal, ok? E o Supremo falou, epa, pra cima de mim não. E criou a súmula vinculante número 10, que vincula, que obriga os órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal, tá? Vincula. Se alguém descumpre essa súmula, acaba em reclamação ao STF. Olha o que o Supremo colocou nessa súmula. Vamos lá para a tela. Viola a cláusula de reserva de plenário
Constituição, artigo 97, a decisão do órgão fracionário de tribunal que, essa parte é interessante, vou colocar o marca-texto. Embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, volte para mim. Então, se for afastar a aplicação, também terá de ser respeitada a cláusula de reserva de plenário. Não adianta o tribunal, né, querer burlar a regra prevista no texto constitucional, que o Supremo veio com a súmula vinculante dizendo que não. Ok. Bom, essas são as peculiaridades, né? Então, veja, quais são os efeitos produzidos em sede de controle difuso? Em regra, hein? Já a decisão aí do Supremo querendo alterar isso, mas num primeiro momento nós vamos lembrar da regra. Então, em regra, o controle difuso, ele produz efeitos entre as partes, interpartes, ok? Ex tunc, de forma retroativa. Por quê? Porque retroage a data da edição da norma. A norma não se transmuda, ela não se torna inconstitucional. Ela é ou não inconstitucional desde a sua origem, desde o seu nascedouro. Então, em regra, os efeitos são apenas para as partes e de forma retroativa, no caso concreto. Controle difuso admite a discussão de norma criada antes de 88 também, não tem problema algum, tá? E norma criada depois de 88. Agora, tem um detalhe. O artigo 52, inciso 10 da nossa Constituição, e aí nós precisamos falar um pouquinho dele. Olha aí na tela, vou colocar para vocês. Opa, canetinha. Artigo 52, inciso 10 do texto constitucional. O que o artigo 52 ele diz, né? Que pode o STF, ele vai comunicar, quando ele decidir de forma definitiva pela inconstitucionalidade, ele vai comunicar ao Senado. Então, volte para mim. Imaginemos, né, um caso concreto, decidindo essa questão de inconstitucionalidade, e vai chegar no Supremo por meio de um recurso extraordinário. O Supremo já decidiu, não cabe mais nenhum recurso, né? Decidiu de forma definitiva e acolheu a tese de que, de fato, a norma é inconstitucional. No primeiro momento, como a decisão chegou até o Supremo Tribunal Federal pela via do controle difuso, pela via do caso concreto, em regra, ainda que a decisão tenha sido dada pelo Supremo, né, pelo voto da maioria absoluta, de forma definitiva, ela se deu num caso concreto e, portanto, os efeitos continuam sendo interpartes em regra. Mas, quando ele estiver munido dessa decisão aí definitiva, ele vai comunicar ao Senado e o Senado, querendo, pode suspender a execução desta norma, declarada inconstitucional pelo Supremo, né, num caso concreto. Ele pode suspender, o Senado suspender a execução dessa norma no todo ou em parte. Veja, se o Senado suspender a execução, aquele efeito que era ex tunc retroativo passa a ser como ex nunc dali em diante, a partir do momento que o Senado expedir uma resolução suspendendo a lei, ela vai valer, essa resolução, dali em diante. Então, a lei vai ficar suspensa dali em diante. E aí ficará suspensa para todas as pessoas, porque lá era um caso concreto. Aqui, tirar a lei do ordenamento vai ser para todos. Então, o efeito que era interpartes passará a ser erga omnes. Entenderam? Uma espécie de modulação. E aí a gente vai lembrar, pode ir para a tela, né? Que esse 5210, né? Que é essa resolução, essa atuação do Senado, que vai se dar por meio de resolução, essa atuação do Senado, que vai se dar por meio de resolução, aqui do 5210, ela só ocorre no controle difuso, tá? O Senado não está obrigado a suspender, não está obrigado a suspender, é só se ele concordar com aquilo que o Supremo decidiu, mas ele não está obrigado a suspender a execução da norma. Não há prazo para isso, tá? Não há prazo. Isso também é importante vocês lembrarem. Não há prazo. O que mais que vocês devem lembrar? Essa decisão do Senado, ela é irretratável, então se ele suspender,
suspenso está a lei, né? Estará a lei, suspenso estará a lei. Irretratável. Opa, você coloca aí no seu caderno, que o meu tá bagunçado aqui, tá? Outra coisa, o Senado tem que estar vinculado, ele não pode mudar as decisões do STF, ele tem que manter a decisão do STF. Não pode modificar os termos da decisão do Supremo, tá vinculado. Ele não é obrigado a suspender, mas se suspender, tá vinculado à decisão do Supremo, tá? Essa competência do Senado abrange leis federais, estaduais, municipais, porque é controle difuso. Então, não tem aqui a regra de só federal ou só estadual, não. Abrange lei federal, estadual, municipal. E esta resolução está sujeita também ao controle de constitucionalidade. Esta resolução está sujeita ao controle de constitucionalidade. Tá? Recapitulando, então, o Senado, se ele suspender a execução da lei declarada inconstitucional de forma definitiva pelo STF, né? O que ele vai fazer? Vai expedir uma resolução. Isso só cabe em sede de controle difuso. O Senado não está obrigado a suspender, não está obrigado a cumprir aquilo que o Supremo determinou, mas pode suspender ou não. Se suspender, vai ser só nos termos que o Supremo decidiu. Não há prazo para isso. Essa decisão é irretratável e tem a ver com leis, pode ser leis federais, estaduais ou municipais, sem problema algum. Ok? Pode voltar aqui para mim. Vejam que a aula de hoje, né, foi uma aula um pouco complexa sobre o controle. Se precisar, assista novamente, pegue o material, né? Mas eu acho que você já fez as suas anotações e talvez para otimizar o seu tempo seja interessante, em vez de rever a aula, ler o material mais de uma vez, tá? O interessante é que você assista a aula, faça as anotações para não precisar de novo ver, porque ao reler as anotações, uma aula de 50 minutos, você faz isso pela leitura em 10 minutos. Você otimiza o seu tempo. Então, é melhor reler o material, tá? Exceto se você não tiver conseguido anotar nada, aí talvez valha a pena rever a aula por conta da complexidade, se é que você achou complexa. Pode ser que não tenha nem encontrado nenhuma dificuldade, e aí estamos no caminho, prossigamos, vamos para a próxima aula e vamos embora, né? E vamos embora. Bem, além disso, eu começo, então, a próxima falando do controle concentrado. E aí vou fazer algumas explicações, eventualmente alguma recapitulação sobre o controle difuso, para nós entrarmos nas ações do controle, né? E depois elaborarmos as peças relacionadas a ações. Sempre trazendo uma questão subjetiva para mesclar teoria e prática, para ver se vocês de fato conseguem sedimentar e colocar no papel aquilo que vocês estudaram, né? E também para lembrar que não é só a peça do controle que é importante. O tema controle de constitucionalidade é o mais importante para a segunda fase, não só na peça prática profissional, mas também e em especial na resolução de questões. Por isso você precisa conhecer com profundidade o assunto. Eu peço até que, se você tiver um manual de direito constitucional, que você leia o capítulo do controle de constitucionalidade, que talvez ajude a fundamentar as questões sobre o assunto, tá? Um abraço e até a próxima aula.